Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus nos abençoe sempre. Estamos de volta para darmos prosseguimento aqui aos nossos estudos e reflexões em torno da obra Depois da Morte de Leon Denis. E como vocês puderam acompanhar no último estudo que foi compartilhado, nós iniciamos as reflexões em torno do capítulo de número 51 da obra, dessa quinta parte sobre o caminho reto, capítulo 51, que trata da prece. Como a gente mencionou no estudo anterior, esse capítulo ele meio que foi dividido por Leon Denis em duas partes principais. Uma primeira parte, que foi o que nós estudamos no episódio anterior, girava em torno do aspecto mais filosófico da prece, o que é a prece, qual a finalidade dela, como realizá-la e tal. E aí nós temos essa segunda parte, então, que vai tratar do aspecto mais prático da prece, assim, mais palpável, Como é que de fato se opera a prece, como é que ela chega aos espíritos que depois nos auxiliarão, como ela chega até Deus, enfim. Então vai ser um estudo do ponto de vista aí dos fluidos, do mundo espiritual, sobre os mecanismos mesmo de funcionamento da prece. E é a parte sobre a qual nós vamos nos debruçar hoje. Depois ainda tem uma pequena parte ao final, que é uma espécie de fechamento, uma reflexão muito poética, muito bela, que Leon Denis vai nos trazer. Então nós vamos dar sequência a esse capítulo. Nessa segunda parte, não sei qual a edição da obra que vocês estão utilizando aí, mas pelo menos na edição que nós temos aqui no Kindle, essa segunda parte ela é marcada por 3 asteriscos. Então, a primeira parte, aí 3 asteriscos, ou um espaço, alguma coisa assim, indicando essa segunda parte em que há uma certa mudança de perspectiva ou de abordagem. O parágrafo que inicia essa segunda parte diz: logo que uma pedra fende as águas, vê-se-lhes a superfície vibrar em ondulações concêntricas. Assim também, o fluido universal vibra pelas nossas preces e pelos nossos pensamentos, com a diferença de que as vibrações das águas são limitadas, enquanto as do fluido universal se sucedem ao infinito. Então, como a gente já vê, Leon Denis aqui vai trazer alguns conceitos-chave para entendermos o mecanismo de funcionamento da prece à luz do espiritismo ou da realidade espiritual. E um conceito muito importante aqui será o conceito de fluido universal, conceito esse trabalhado por Kardec, pelos espíritos, lá na questão de número 27, por exemplo, do Livro dos Espíritos, quando eles tratam ali da trindade universal, Deus, Espírito e Matéria, como os 3 elementos fundamentais do universo. E aí, entre o Espírito e a matéria, nós teríamos esse elemento intermediário, que é uma espécie de matéria mais sutil, mais quintessenciada, que foi denominada essa parte, ou esse elemento, como sendo fluido universal, ou fluido cósmico universal, na terminologia de André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, por exemplo. Então, esse é um conceito realmente muito importante para a gente entender como se dá essa comunicação da qual a prece é um dos meios, essa comunicação entre espíritos ou entre a criatura e o próprio Criador. A prece é um meio, uma das formas dessa comunicação, e o fluido universal será como que o veículo. Afinal de contas, a prece é uma espécie de pensamento, ela é um pensamento, é um sentimento que se traduz num pensamento que vai alcançar então outros espíritos e, em última instância, o próprio Criador. E como nós aprendemos com a doutrina espírita, o fluido universal ele é um veículo para os pensamentos. Ele é, por exemplo, moldado, influenciado pelos pensamentos nutridos por cada espírito. Kardec vai aprofundar esse estudo para nós no livro A Gênese, lá no capítulo de número 14, ele vai fazer um estudo sobre os fluidos, e ali ele vai falar muito sobre o pensamento, o impacto daquilo que o espírito pensa sobre os fluidos ao seu redor, sobre o seu próprio perispírito, assim como sobre o fluido universal. Como a prece não deixa de ser um pensamento, ela vai ser veiculada, digamos assim, ou ela vai percorrer
o fluido universal até o seu destino. E aí a gente vai meditar aqui também sobre esse alcance da prece, até onde ela vai. Vai depender muito da natureza da prece, do pensamento e do sentimento a ela associados. Então, é muito interessante que Leon Denis já comece aqui, ao falar desse mecanismo da prece, servindo-se dessa metáfora. Uma pedra que é lançada a um lago, por exemplo, ela, ao bater na água, ela gera ali uma série de ondulações que vão se irradiando até um certo limite, porque existe ali o atrito, existe a resistência do meio e tal, e aquela onda então vai se dissipando. Mas no fluido universal, a depender também da natureza da oração, o alcance poderá ser imensamente maior, né? Quase que ilimitado. Mas também, a depender da natureza dessa oração, o alcance pode ser muito restrito. Mas é por esse veículo, é por esse meio que a prece, como pensamento, então vai se propagar. Aí, mais adiante, nesse mesmo parágrafo, Leon Denis continua. Daí resulta que o nosso pensamento, quando é atuado por grande força de impulsão, por uma vontade perseverante, vai impressionar as almas a distâncias incalculáveis, porque aí ele fala de uma corrente fluídica que se estabelece entre umas e outras, né? Entre a alma que ora, por exemplo, e as almas, os espíritos para os quais ela ora, que serão aí os intermediários de Deus em seu auxílio. Então aqui o Denis já começa a entrar nesse outro aspecto que é o alcance dessa oração ou desse pensamento. Isso vai depender dessa força de impulsão que ele menciona aqui ou dessa vontade perseverante. Por quê? O que vai definir o alcance dessa prece? Até onde ela irá? Se ela de fato conseguirá chegar a planos mais elevados ou se ela ficará mais adstrita aqui ao universo da criatura no plano mais material, mais rasteiro, mais imediato à Terra e à vida material. Esse alcance terá uma associação direta, né, será uma consequência direta da natureza dos sentimentos e dos pensamentos que embalam, que inspiram essa prece, ou que traduzem essa prece. Sentimentos muito materiais, interesses muito materiais, não conseguirão um alcance muito expressivo. Então, a prece marcada ainda por revolta, por egoísmo, por interesse material, é uma prece que fica ali mais adstrita às questões mais rasteiras da vida, né? E acaba não chegando a planos mais elevados, digamos assim, acaba não encontrando correspondência na espiritualidade superior, porque é uma coisa que diz respeito muito à matéria. Ela pode até atrair mentes sintonizadas com aqueles propósitos, mas muito provavelmente não serão mentes, espíritos muito elevados, né? Porque a gente precisa compreender que a prece é uma espécie de invocação. O próprio Kardec vai falar disso lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que trata da prece, no item 9, ele começa dizendo isso, que a prece é uma invocação. Então ela vai invocar, ela vai chamar, ela vai buscar atrair forças similares. Então, se a gente pensar não propriamente numa prece, mas, por exemplo, aquele que emite o desejo de realizar algo infeliz, cometer um crime, ele está também fazendo uma invocação. Aí não é propriamente uma prece, mas ainda é uma invocação, em que ele está convidando mentes perturbadas como a dele a o secundarem naquele intento a que se propõe. Agora, quando há uma intenção mais nobre, aí a gente denomina geralmente prece, que não é senão um processo de invocação de forças superiores. Mas para isso é preciso que exista uma ressonância, uma similitude de vibrações, de sentimentos, de propósitos entre aquele que ora e essas forças que ele vai buscar, né? Essa mesma questão vai ser tratada, por exemplo, no livro Entre a Terra e o Céu, que é um livro muito interessante do André Luiz, que tem por ponto de partida, digamos assim, uma oração, uma prece de uma criança por sua mãe, que havia desencarnado e que no mundo espiritual ainda não estava em condições de atender aquela prece. Mas como havia sido uma prece tão sincera, ela foi, digamos, direcionada a espíritos que poderiam atender.
E aí surge lá o conceito de uma prece refratada. Nós vamos falar sobre isso. Mas, em tratando do tema, então, o ministro Clarencio, que está ali presente, define a prece como sendo isso, né? Uma espécie de invocação. Quando é algo voltado para o bem, para o progresso e tudo mais, aí a gente utiliza esse nome prece. Mas quando, por exemplo, é um desejo emitido para cometer um ato infeliz, moralmente falando, para realizar ali um crime, algo que vai prejudicar outras pessoas, ainda é uma invocação. Mas aí, diz lá o ministro Clarencio, nós nos abstemos de utilizar a palavra prece, que está aí mais associada pela sua própria significação a algo que seja mais nobre, a algo que seja mais elevado. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. E ele vai trabalhar nesse capítulo 1 do livro Entre a Terra e o Céu, esse conceito aqui que nós estamos tratando, o conceito do alcance da prece, que vai estar muito associado, portanto, à natureza dos sentimentos, dos pensamentos que estão associados ali àquela prece, que são emitidos. Então, onde exista amor, por exemplo, onde exista anseio pelo que é bom, pelo que é belo, pelo que é verdadeiro, onde exista aqui, como disse Denis, vontade firme, perseverante, então ganha essa impulsão, a prece alcança maiores distâncias, esferas mais elevadas, entra em sintonia com forças superiores. Agora, se é algo muito rasteiro, a denotar ali vícios, apegos, revoltas, etc., aquilo fica mais no plano imediato, as esferas mais rasteiras, onde também habitam espíritos menos elevados, às vezes espíritos até voltados mesmo para o mal, para a perturbação. Então, vamos lá ao livro Entre a Terra e o Céu para vermos essa definição que o Clarencio vai nos trazer. Então, em determinado momento lá do capítulo 1, ele vai dizer assim, em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Então, há uma solidariedade no plano universal. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente, em todos os domínios do universo, os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. Então ele faz essa comparação, os transformadores que temos aí nos postes, né, que estão a serviço aí da distribuição elétrica, temos também os transformadores espirituais, que seriam espíritos mais elevados que conseguem dinamizar esses recursos divinos para as almas mais necessitadas, para as almas que estão ainda aquém na jornada espiritual. Então, as correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso. Ele é a fonte de todas essas correntes, né, de bênçãos. E descem a fluxos, transubstanciadas de maneira infinita. Da luz suprema à treva total, e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Então, esse é um conceito muito bonito, né, do processo de funcionamento da criação. Então, Deus é a fonte suprema, primeira de todas as bênçãos, de todos os recursos espirituais. E aí nós temos gradações infinitas, desde a luz mais sublime até a treva mais densa. E seres em todas as escalas da evolução. Então o anjo ajuda o ser humano é chamado a ajudar, por exemplo, os animais, os outros seres da criação. E aí, dentro da humanidade mesmo, aqueles que já avançaram mais são chamados a orientar, a amparar aqueles que ainda estão mais no início da jornada. Então, uma grande corrente de solidariedade que alimenta, que sustenta todo o funcionamento do universo e da criação. E um dos principais elos de ligação dessa corrente será justamente a oração, em que aqueles que estão mais abaixo solicitam, buscam sintonizar com os que estão mais acima para abrirem campo para a recepção das bênçãos que esses que estão acima ofertam aos que estão abaixo, em nome do Criador, que é a fonte primeira. Então, muito bonita essa visão, esse quadro que o Clarencio nos apresenta aqui em torno da criação. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. O caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó,
que passava pela terra e se perdia nos céus. Então, ele faz referência àquele simbolismo da escada, do sonho de Jacó, em que ele vê, né, os seres subindo e descendo por aquela escada, denotando ali os infinitos, incontáveis degraus na jornada evolutiva. E em cada um desses degraus, milhões e milhões de seres que estão passando por aquela etapa. E a solidariedade, então, entre esses degraus. A prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Então, há uma correspondência entre ação e reação. Se a ação visada pela prece é uma ação nobre, de progresso, de libertação, ela vai encontrar correspondência nas forças similares a essa ação. Agora, se a ação que eu emito por meio dos meus pensamentos de invocação é uma ação perniciosa, é uma ação egoísta, ela vai encontrar correspondência em forças similares. Conforme sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais, ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Então aqui ele já traz essa ideia do alcance. Se é uma prece tocada por muita revolta, por muito apego, materialismo, interesses mesquinhos, ela não sai muito da região em que ela foi emitida. Ela vai, no máximo, convidar espíritos ali que estão em volta daqueles mesmos interesses mais rasteiros. Agora, se ela é nobre, elevada, visando a espiritualidade, aí ela se eleva mais ou menos a depender do teor de sentimentos e de pensamentos que estão associados a ela. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Lembrando que, gente, a partir do momento que a gente entende qualquer intento nosso, desejo nosso como uma espécie de invocação, a todo momento a gente está emitindo esse tipo de invocação, né? Seja para forças mais associadas aqui à vida material, ao que é mais banal, ao que é mais rasteiro, seja para forças mais superiores. Então, a nossa consciência em torno da importância dos pensamentos que cultivamos, ela é amplificada. A gente tem um senso agora muito maior de responsabilidade quanto ao que pensamos, porque estamos sempre fazendo esse processo de invocação. E a meta é deixarmos de fazer essas invocações rasteiras para passarmos a fazer realmente preces em tudo que pensamos. O próprio Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser do Destino da Dor, vai nos dizer assim, que chegado a certa altura, o pensamento se converte numa prece constante. Então, para um espírito superior, tudo o que ele pensa é uma evocação superior, é uma evocação sublime, é uma prece. Agora, nós oscilamos muito entre as invocações mais rasteiras, nos desejos banais, mesquinhos, etc., e momentos de prece em que realmente a gente busca algo mais elevado. Então, desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Então, a gradação. Desejos banais, atendimento na esfera mais próxima à Terra e aos espíritos, ou pelos espíritos que estão vinculados ou que habitam essas esferas. Se já tem um impulso de expressão algo mais nobre, já vai encontrar almas que se enobreceram um pouco mais, então benfeitores, espíritos familiares e tal. Agora, se são ideais e petições de significação profunda, aquele anseio profundo do ser, de amor, de espiritualidade, de bondade, aí aquilo remonta às alturas, vai alcançar esferas realmente sublimadas. Então tem até aquela cena que está descrita, se não me falha a memória, no livro Cartas de uma Morta, né, em que Maria João de Deus está ali em determinado momento, junto com os benfeitores lá no mundo espiritual, ela vê uma série de raios subindo assim da terra e indo para as alturas, né? E ela pergunta o que era aquilo, e os benfeitores falam que aquilo eram orações de mães, orações sinceras, profundas de mães pelos seus filhos, que remontavam às alturas, chegando lá às esferas sublimadas, quiçá até mesmo ao coração de Nossa Mãe Santíssima. Então aqui a gente tem uma explicação muito interessante daquilo que o Denis está falando. Depende da impulsão, o alcance que essa prece terá, essa corrente fluídica, né? Possibilitando, por exemplo, a interação a imensas distâncias. Os nossos benfeitores, espíritos realmente mais elevados que nos têm amparado há séculos,
muitos deles não serão espíritos vinculados já propriamente à Terra. Embora tenhamos espíritos benfeitores aqui na Terra, às vezes um espírito que é uma espécie de benfeitor de uma família espiritual inteira, ele já não é um espírito que evolui na Terra, está em outros orbes, mas a oração o alcança lá. E os próprios espíritos falaram muitas vezes isso para Kardec. Às vezes nós estamos a imensas distâncias, mas captamos o vosso pensamento e irradiamos o nosso pensamento. Não precisamos estar propriamente aqui do lado de vocês na Terra, porque quanto mais o espírito progride, mais se amplia também a sua capacidade de irradiação do seu pensamento. Então ele não precisa estar espiritualmente ali do lado, de fato. Ele pode estar a imensas distâncias, mas ele consegue irradiar pelo ganho de poder, de alcance, pela virtude já consolidada. O Clarencio vai seguir aqui ainda dizendo, cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Então lembra um pouco o que nós temos aqui na Terra quando falamos de televisão, né, ou de rádio. Você tem as antenas emissoras, as antenas receptoras, e aí calcula-se ali também a potência de emissão para saber que distância que eu preciso colocar as antenas, né, para que o sinal possa ser transmitido. Então isso também para os espíritos vai valer algo similar. Você tem antenas com uma maior capacidade emissora, antenas com ali a possibilidade de recepção daquilo e de resposta àquilo. Isso vai variar muito conforme a condição do espírito, o grau de evolução que ele já alcançou e também conforme a natureza do que se sente, daquilo que se busca por meio da oração. Por mais que o espírito não seja assim tão adiantado, se a oração é sincera, ela ganha um potencial muito grande de irradiação. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus, em diversas idades e posições. No reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no espírito, portanto, qualidades divinas, as virtudes, as potências, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida, às preces, por exemplo, em nome de Deus, que nos criou para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Aí então o Hilário, né, que estava junto do André Luiz, pergunta sobre os propósitos malignos, e é aí que o Clarencio diz: abstenhamos-nos de empregar a palavra prece quando se trate do desequilíbrio, digamos invocação. Como o próprio Kardec definiu lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a prece é uma forma de invocação, mas também existem aquelas invocações que não são preces, porque o seu intento não é nobre. Aí ele fala dessas invocações inferiores, não vamos ler aqui para nos estendermos muito, e aí ao final o Clarencio menciona ali um caso que eles tinham de atender. Na verdade, uma pessoa o procura ali, falando de um caso que eles tinham que atender, e esse caso era um caso de uma prece refratada. E o que é esse conceito de uma prece refratada, né? Então a criança ela tinha feito uma prece para sua mãe, contando um pouquinho aqui da história do livro, né? Mas é um livro muito interessante, fica aí a sugestão para que possam ler. Mas a sua mãe no mundo espiritual não estava bem, não havia desencarnado bem, não estava em boas condições, inclusive estava agindo ali como uma obsessora da madrasta, e ela vai ser auxiliada, né, durante o processo, mas então ela não tinha condições de atender a prece que havia sido dirigida a ela pela filha encarnada. Então essa prece, como ela era sincera, como ela era profunda, ela foi refratada, ou seja, ela como que foi desviada para espíritos que tinham condição de atender. Então lá no nosso lar tinha um departamento lá, um ministério, acho que vinculado ao Ministério do Auxílio, que estava responsável por receber essas preces,
né, de espíritos, de reencarnações que estavam vinculadas a nosso lar e dar o devido direcionamento. Como a mãe não tinha condições de atender, então a prece refratada seria atendida ali pelo Clarencio e pela sua equipe. Então esse seria o conceito aí de prece refratada. Mas foi muito interessante podermos ver essa perspectiva que o Clarencio compartilha conosco em torno do alcance das orações, que é um pouco que Denis havia tratado aqui. Aí no parágrafo seguinte ele diz assim, também sucede o mesmo com todas as almas sofredoras. A prece opera nelas qual magnetização à distância. Então, aproveitando aqui essa definição de magnetização à distância e o que a gente já falou sobre o fluido universal, vamos lá a Kardec para ver o que Kardec fala sobre esse mecanismo de funcionamento da prece. Acho que é importante a gente ir lá também em Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo já citado, 27, no item 10, Kardec então vai tratar desse mecanismo da prece para a gente complementar aqui o que Denis nos trouxe, o que André Luiz também nos trouxe. Ele vai dizer assim, o Espiritismo torna compreensível a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento. Quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Então, eu posso ter o caso daquele pensamento que foi direcionado a uma pessoa, a um espírito, né? E esse espírito teve condições de nos atender. Posso ter o caso do pensamento que foi direcionado a um espírito que não teve condição de nos atender, mas de alguma maneira captou ali o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Então ele vai usar a mesma palavrinha que Denis aqui, impulsão. Ele é o veículo do pensamento, o fluido universal, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, Kardec usa a metáfora do som, que tem como veículo o ar. Denis usa aqui a metáfora lá da pedra, gerando a ondulação na água. Ambos usam essas metáforas para falarem do veículo do fluido universal, por meio do qual flui, né, os pensamentos, ou fluem os pensamentos. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Então, aqui mais uma vez, qual a causa, o elemento definidor do alcance dessa corrente fluídica? Pensamento e vontade, proporção do pensamento e da vontade. Quanto mais luminoso o pensamento, quanto mais firme, profunda, sincera essa vontade, maior impulsão essa energia fluídica terá. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Então, quando eu oro, por exemplo, para um outro encarnado, eu não só, por exemplo, estou buscando recursos junto à espiritualidade para amparar aquele outro encarnado. O meu próprio pensamento pode chegar até ele, a depender da impulsão que eu tenha, de sinceridade, fraternidade, de amor, de carinho. Então, também assim eu posso me comunicar, transmitindo inspirações, por exemplo. Né? Por isso a prece é tão importante. Por exemplo, quando a gente tem um caso de alguém que está magoado, alguma pessoa com a qual existe ali algum ressentimento, alguma dificuldade de convivência, começa orando por essa pessoa, porque à distância você vai ambientando um espaço ali, você vai criando uma circunstância mais propícia para um perdão, para uma reaproximação, porque você vai comunicando com ela à distância, pelas vias do pensamento, por meio da oração. Então, muitas vezes o perdão será filho da oração, tanto porque a oração ajuda a gente a estarmos mais predispostos ao perdão, como também vai criando uma ambiência
melhor junto àquele coração, né, que vai sentindo as nossas vibrações. E aí Kardec diz ainda, essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística, ou seja, não só um aspecto mais abstrato em torno da prece. Vamos entender o mecanismo mais palpável de como a prece funciona, né? Ela não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer a ação direta e efetiva. Nem por isso está menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Então, Kardec traz para nós essa explicação em torno do mecanismo da prece. É interessante ver a correspondência entre esse capítulo aqui de Leon Denis e, por exemplo, esse capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Há uma consonância muito profunda, muito estreita entre a maneira pela qual os temas são abordados, essa estruturação, primeiro uma reflexão mais filosófica sobre a prece, depois uma reflexão mais prática sobre a prece, assim também o Leon Denis vai fazendo aqui no capítulo. E aí ele entrou, então, na questão dos sofredores, nessa magnetização à distância que a prece opera nos sofredores, né? Ela penetra aí os fluidos sombrios que, em geral, envolvem os espíritos infelizes, a ambiência sombria em que, em geral, eles habitam, os alcança, né, essa prece, e ele diz assim, é a flecha luminosa, a flecha de ouro rasgando as trevas. É a vibração harmônica que dilata e faz rejubilar-se a alma oprimida. Quanta consolação para esses espíritos ao sentirem que não estão abandonados, quando veem seres humanos interessando-se ainda por sua sorte. Então isso aqui é muito bonito, gente, muito importante, porque por várias e várias vezes na obra de Kardec, por exemplo, nós vamos ver referência ao valor disso, da prece pelos aflitos. Quantos diálogos, quantos artigos ali na Revista Espírita Kardec vai trazer, em que os espíritos sofredores foram auxiliados, por exemplo, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou em reuniões familiares, nas quais eles eram recebidos, conversava-se ali com eles, e eles sempre então pediam, orem por nós, e aí depois eles vinham dar testemunho do valor daquelas orações para auxiliá-los, às vezes espíritos que estavam revoltados, renitentes no mal, e que por conta das orações foram se abrindo ao bem. Então Kardec, no livro Céu e Inferno, na Revista Espírita, aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar do valor, da importância desse tipo de oração pelos aflitos. Temos até um item aqui, que é o item 18 em diante, em que ele fala da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, né? No item 18 ele vai dizer assim, ó, os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Então ela tem uma dupla ação sobre os espíritos sofredores. Primeiro, porque é um sinal de que alguém se lembra deles. Então, eles se sentem menos abandonados, porque muitos espíritos sofredores no mundo espiritual estarão cercados de outros espíritos como eles, mas às vezes estarão tão imersos em suas dores, em suas confusões, em seus transtornos, que se verão muito insulados no mundo espiritual. E de repente, notam aquela prece que chega até eles como uma voz que ecoa, vinda de alguma parte, eles nem sabem entender muito ao certo, a princípio, como se dá aquilo, mas sentem que alguém pensa neles. E isso por si só já é de um consolo imenso para quem se sentia lá imerso, solitário, com a sua imensa dor. Então, esse é o primeiro modo de atuação da prece, fazer com que o espírito se sinta lembrado, se sinta menos solitário. Mas há uma atuação mais direta, mais efetiva, que são os fluidos da prece, que percorrem ali o fluido universal. Os pensamentos vão ajudar a criar uma atmosfera psíquica melhor, vão penetrar ali o
o interior daquele espírito, predispondo-o ao arrependimento, ajudando-o a se desprender, por exemplo, da matéria. A prece será muito útil também aos que estão desencarnando. Kardec vai falar disso aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo e em outros momentos. Ela ajuda no desprendimento para que o processo da desencarnação seja mais suave, seja menos tenha menos perturbações, né? Seja mais ameno o processo, para que a alma consiga se desprender mais rapidamente do corpo, para que ela consiga retomar mais prontamente a consciência do lado de lá. Então ela vai ter essa atuação dupla sobre os sofredores, sobre os que desencarnam, e por isso ela é muito útil. É essa flecha luminosa que às vezes vai ser o raio de esperança para o espírito que estava lá mergulhado em sombras, nas sombras criadas por ele próprio. Por isso, mais adiante ainda nesse parágrafo, Leon Denis vai dizer: se pudéssemos avaliar o efeito produzido por uma prece ardente, por uma vontade generosa e enérgica sobre os desgraçados, os nossos votos seriam muitas vezes a favor dos deserdados, dos abandonados do espaço, desses em quem ninguém pensa e que estão mergulhados em sombrio desânimo. Nós temos testemunhos muito bonitos dos espíritos, como já falamos lá na obra de Kardec, na Revista Espírita, no livro Céu e Inferno, agradecendo, né, pelas orações que receberam, o quanto elas foram importantes para eles. Nós temos testemunhos de médiuns conhecidos do nosso movimento. Por exemplo, a Ivone, é conhecido o fato, né, de que ela tinha lá uma listinha de oração pelos suicidas, e quando ela via uma notícia num jornal de alguém que havia se suicidado, ela começava a orar por aquele alguém sistematicamente, né? E depois o Espírito vinha então agradecer por aquele bálsamo de esperança, de renovação que lhe foi proporcionado. Temos relatos do Divaldo, né, aquele caso que ele conta do suicida lá do trem, e outros tantos casos, né, falando desse impacto, desses benefícios para os espíritos sofredores, muitos deles esquecidos, né, e que de repente sentem-se envoltos por novamente um calor da vida, um ânimo, uma inspiração, às vezes predispondo-os a sair daquele estado, a se arrependerem mais cedo, a não perseverarem tanto num caminho de revolta, de rebeldia, e por isso isso diminui muito dores e sofrimentos que demorariam muito mais para passar, não fosse essa predisposição ao arrependimento. Por isso, diz Denis no parágrafo seguinte, orar pelos espíritos infelizes, orar com compaixão, com amor, é uma das mais eficazes formas da caridade. Então nós falamos tanto da caridade, né, em nosso movimento espírita, e está aqui uma forma de caridade que será muito genuína, muito pura, porque em geral não será vista por ninguém, né? Você orando pelos sofredores lá no silêncio do seu quarto, das suas reflexões noturnas ou matutinas, você reservar um tempinho ali para orar por esses sofredores. Também o que se faz no trabalho de uma reunião mediúnica, geralmente se tem uma vibração, né, antes de começarem ali as atividades pelos sofredores. Muitas casas espíritas terão atividades assim. Isso tudo ajuda muito os espíritos que estão em condição difícil no mundo espiritual. E ainda nesse parágrafo, mais para o final, Leon Denis vai falar desse outro aspecto também. A prece facilita a desagregação corporal, ajuda o espírito a libertar-se dos fluidos grosseiros que o ligam à matéria. Sob a influência das ondulações magnéticas projetadas por uma vontade poderosa, o torpor cessa, o espírito se reconhece e assenhoreia-se de si próprio. Então a oração ajuda também no processo de desencarnação, para que seja mais rápido, para que tenha menos perturbações, para que o espírito possa mais rapidamente tomar consciência de si, do lado de lá, e desprender-se do corpo que deixa. Por isso, quando a gente vai a um velório, por exemplo, buscarmos manter ali um pensamento realmente mais elevado, num clima de prece, porque o espírito está ali no esforço para desvincular-se do invólucro carnal que ele está agora abandonando, né? São raros os espíritos que deixam muito rapidamente o invólucro carnal. Em geral, os espíritos demandam um tempo, um torpor, há uma perturbação associada a esse processo, que vai ser mais ou menos longo esse período,
a depender da vida que o espírito levou. Quanto mais materializada a vida, mais difícil esse desligamento do corpo. Agora, quanto mais espiritualizado o ser, mais rapidamente ele vai sair, vai se desvincular do corpo e retomar lá a sua consciência, o seu equilíbrio, para poder voltar à tarefa. Então temos casos, por exemplo, Caibar Schutel e outros, né? O corpo estava sendo velado ainda, o espírito já estava dando comunicação, lúcido, tal a condição de desmaterialização dele. Mas pensando no geral da humanidade, é sempre útil que a gente, ao comparecer no velório ou sabendo de alguém que desencarnou, façamos ali essas preces para ajudá-lo no processo. Aí depois ele fala da prece pelos outros, né, por parentes, infortunados, enfermos, sempre produzindo efeitos salutares. Lembrando que a prece pode ser para desencarnados, mas pode ser para encarnados também, porque há sempre um alcance fluídico ali, por essas vias, né, do fluido universal. E também a gente acaba solicitando o auxílio de espíritos mais elevados que poderão amparar aquele outro espírito desencarnado ou encarnado ao qual direcionamos a nossa prece. E aí, num parágrafo mais à frente, ele diz: reuni-vos para orar. Lembrando aqui um trechinho de Atos dos Apóstolos. E ele fala assim: a prece feita em comum é um feixe de vontades, de pensamentos, de raios, de harmonias e de perfumes, que se dirige mais poderosamente ao seu alvo. Então ele fala aqui do valor da comunhão, né? Por exemplo, de uma oração em conjunto, aquilo ganha ainda mais força. Quando você tem um grupo espírita, por exemplo, a gente citou aqui uma reunião mediúnica, ou um grupo voltado especificamente a isso, a vibrações por enfermos, por espíritos sofredores, quando aquilo é feito em comunhão de pensamentos, de vibrações, aquilo ganha uma força muito poderosa de auxílio, né? Porque é aquilo, você tem um feixe agora, um feixe coeso de recursos vibratórios que vai encontrar ainda mais ressonância no mundo espiritual, nas esferas superiores, para poder auxiliar os espíritos necessitados. Então Kardec também vai tratar disso no item 17 do capítulo 27. Ele diz: a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que não se compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Não, peraí, acho que não é esse trecho. Um pouquinho mais acima aqui, perdão. É no item 15. Ele diz assim: está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Então, orar num local mais tranquilo acaba favorecendo o recolhimento, a concentração, né? Mas eu não preciso estar num lugar específico para orar. Aí ele fala, a prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam, ou seja, visam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importa seja o grande número de pessoas reunidas para orar, se cada um atua isoladamente e por conta própria. 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 ligadas por uma mesma aspiração orarão quais verdadeiros irmãos em Deus. E mais força terá a prece que lhe dirijam do que a das 100 outras. Então, a reunião não é uma reunião física. O que dá mais poder à prece em conjunto é a reunião de espíritos, de corações, visando o mesmo objetivo, com uma sintonia ali de sentimentos. Isso dá, sim, um imenso poder à prece. Mais do que simplesmente uma reunião de pessoas, mas que não estão sintonizadas, que estão fazendo uma prece ali puramente mecânica, exterior, ritualística, aí não tem tanto ganho. Agora, onde existam 2 ou mais corações realmente reunidos em Cristo, o poder se amplifica muito. É como se a gente pensasse em lâmpadas, né? Se eu acendo uma lâmpada, ela tem um poder de radiação. Mas se eu acendo 10 lâmpadas no local, aquilo vai gerar uma luz muito mais intensa. Vai ter um raio de alcance muito maior, né? Então, é o que o Leon Denis também disse aqui para nós.
Ainda nesse parágrafo que nós lemos agora, no finalzinho ele vai dizer assim, ó, o homem traz em si um motor incomparável, de que apenas sabe tirar medíocre proveito. Entretanto, para fazê-lo agir, bastam duas coisas, a fé e a vontade. Então, ele está dizendo que nós aproveitamos ainda muito pouco o potencial da nossa prece, das nossas vibrações, das nossas irradiações à distância. Quanto mais cresce o espírito em sentimento, em pensamento, em vontade, ele mais cresce também em poder irradiador. Ele consegue comunicar, mesmo à distância, essa influência benéfica a outros espíritos desencarnados ou encarnados. Então, a chave disso são essas duas coisas, fé e vontade. Fé é representar uma fidelidade, um compromisso cada vez mais efetivo, verdadeiro com a consciência e com a vivência das leis divinas, e a vontade é representar essa perseverança, esse autodomínio, esse governo de si mesmo, dos sentimentos, das emoções, que consegue direcionar melhor aquele influxo de energia para um objetivo, para um espírito, para o auxílio a um certo coração. Considerada sob tais aspectos, a prece perde todo o caráter místico. Então a prece deixa de ser uma coisa só abstrata para ser uma coisa mais palpável. Compreenda agora o mecanismo de funcionamento dela. A gente já refletiu sobre os aspectos mais filosóficos em torno da prece, a maneira de orar, a finalidade da oração. Agora a gente entendeu também aspectos mais práticos, funcionais da prece. Então ela deixa de ser algo só místico, abstrato, só um ritualismo vazio e pueril. O seu alvo não é mais a obtenção de uma graça, de um favor, mas sim a elevação da alma e o relacionamento desta com as potências superiores, fluídicas e morais. Então, tanto estou buscando fluidos mais puros, digamos assim, como também sintonias morais mais elevadas, mais sublimadas. A prece é o pensamento inclinado para o bem. É o fio luminoso que liga os mundos obscuros aos mundos divinos, os espíritos encarnados às almas livres e radiantes. Então, olha que bonito isso, né? A prece é esse fio luminoso que liga os mundos ainda sombrios em que nos encontramos às esferas onde já se tem a plena luz. Pelo menos expressões maiores da luz, mais claridade. Então você vê aquele fio, aqueles fios que a Maria João de Deus viu, né? vindos da terra, que se dirigiam ao infinito, é a prece, promovendo a ligação bendita entre corações que evolutivamente estão ainda tão distanciados, mas que pela prece conseguem se tornar assim tão próximos. Mesmo o coração ainda tão imperfeito, né? Nós, espíritos ainda tão imperfeitos, podemos pela prece nos conectar ao coração do próprio Mestre, ao coração de benfeitores sublimados que velam por nós, que voltam seu olhar sobre nós em gestos de amor e misericórdia. Então, só a prece para propiciar essa comunhão antecipada. Um dia estaremos lá nas esferas sublimadas. Mas enquanto não podemos chegar até lá, podemos nos ligar momentaneamente a elas, podemos buscar recursos nelas pelo fio luminoso da prece. Então, olha que bonito isso, né? Quando a gente pensa nessa solidariedade, nesse mecanismo da criação divina. Desdenhá-la seria desprezar a única força que nos arranca ao conflito das paixões e dos interesses e que nos transporta acima das coisas transitórias e nos une ao que é fixo, permanente e imutável no universo. Então, isso aqui é muito bonito, né? Porque a prece, ela como que abre um portal para nós, para que a gente se desprenda um pouco mais do que é transitório, efêmero, e que, portanto, muitas vezes nos consome a paz, o equilíbrio, a harmonia, e para que a gente se ligue cada vez mais ao que é eterno, imutável, perene. Isso vai nos ajudando a estabelecer uma felicidade, uma paz que seja, assim como aquilo a que ela se liga, mais estável, mais perene, mais duradoura. E vai me ajudando a me desprender daquilo que era tão transitório, tão efêmero, que por isso me proporcionava um estado interior também tão instável, né? Tão pouco duradouro, tão pouco perene. A prece ela vai nos permitindo isso, cada vez mais nos vincularmos ao que é eterno, duradouro e, portanto, uma felicidade mais
estável e duradoura, e desvincularmos daquilo que é transitório, que, portanto, nos traz tanta inquietação e esse senso assim de impermanência que nos gera tanta aflição. Aí, ainda nesse parágrafo, ele fala, né, no fim de cada dia, antes de nos entregarmos ao repouso, perscrutemos a nós mesmos, examinemos cuidadosamente as nossas ações, solicitemos da sabedoria suprema que nos ajude a realizar em nós e ao nosso redor a beleza moral e perfeita. Então, ele recapitula algo que a gente já falou no estudo anterior, a prece como um estudo de nós mesmos, aquele momento lá ao fim do dia em que a gente faz uma análise do que foi feito, pede inspiração ao alto pela prece para que a gente tenha discernimento e lucidez para entender o que foi bom, o que não foi, o que precisamos modificar, o que está indo bem. Lembrando lá o conselho também de Santo Agostinho, né, na questão 919a do Livro dos Espíritos. E ele fala que então, por meio desse estudo, nós nos elevamos para o eterno, para as esferas superiores, e dessas alturas nós voltamos com os tesouros da paciência, da coragem, né, da inspiração, para cumprirmos nossos deveres e o aperfeiçoamento que nos cabe. E ele diz assim, olha, ele traz, né, uma prece de exemplo aqui, que nós vamos até ler, porque é muito bonita, para nos ajudar a entender o que pode ser uma prece, né? Kardec vai ter o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele lista algumas preces, mas ele vai deixar bem claro, olha, não é para que sejam utilizadas como simples fórmulas, né, para a gente repetir certos atavismos de outros tempos, não, mas é só para ilustrar, para a gente entender que a prece é esse diálogo mesmo, é uma conversa, é uma solicitação, é uma abertura da alma e do coração. Então Denis traz aqui uma prece do seu benfeitor espiritual, né, Jerônimo de Praga, uma prece que Jerônimo dirigiu a um grupo de operários. E ele diz assim, meu Deus, vós que sois grande, que sois tudo, deixai cair sobre mim humilde, sobre mim, eu que não existo senão pela vossa vontade, um raio de divina luz. Fazei que, penetrado do vosso amor, me seja fácil fazer o bem, e que eu tenha aversão ao mal. Que, animado pelo desejo de vos agradar, meu espírito vença os obstáculos que se opõem à vitória da verdade sobre o erro, da fraternidade sobre o egoísmo. Fazei que, em cada companheiro de provações, eu veja um irmão, assim como vedes um filho em cada um dos seres que de vós emanam e para vós devem voltar. Dai-me o amor pelo trabalho, que é o dever de todos sobre a terra, e com auxílio do archote que colocaste ao meu alcance, esclarecei-me sobre as imperfeições que retardam meu adiantamento nesta vida e na vindoura. Então, uma prece aqui curta, né, mas muito bonita, muito profunda, de Jerônimo de Praga, a servir de exemplo, de ilustração do que é esse diálogo entre a criatura e o seu Criador, entre o coração e as forças superiores da vida. E aí chegamos ao encerramento desse capítulo, né, que é um parágrafo muito belo, muito poético, que Leon Denis nos traz aqui, em que ele começa dizendo: unamos nossas vozes às do infinito. Então olha que bonito, né? A prece é um esforço por unir as nossas vozes às do infinito, por entrarmos em ressonância com o concerto universal. Muito bonito isso. Tudo ora, tudo celebra a alegria de viver, desde o átomo que se agita na lua até o astro imenso que flutua no éter. A adoração dos seres forma um concerto prodigioso que se expande no espaço e sobe a Deus. É a saudação dos filhos ao Pai, é a homenagem prestada pelas criaturas ao Criador. Olha que sublime, hein? Ver esse cântico universal de todos os seres e de todas as coisas, reverenciando o Criador. Faltam-nos ainda sentidos, né, para percebermos isso, é uma sensibilidade, mas os espíritos sublimados conseguem perceber que é um cântico que sobe da criação inteira, reverenciando o Criador, o ser por excelência, o Pai de todos nós. Tem lá no Livro dos Espíritos também uma frase bem similar, né? Falando desse
desse cântico de todos os seres, dirigindo-se aí ao Criador. Aí ele fala muito da natureza, né? É um trecho aqui desse parágrafo que vai nos remeter ao seu livro Grande Enigma, que é um livro que trata muito disso, da relação com o Criador e desse processo de adoração ao Criador por meio da natureza. Então, as belezas que a gente contempla na natureza, elas nos induzem à prece, à oração, à reverência ao Criador. Então ele fala disso, dos bosques, dos mares, das montanhas, dos vales. E aí ele diz um pouco mais à frente: por toda parte, em todos os lugares, concentrando-vos, ouvireis o cântico admirável que a terra dirige à grande alma. Mais solene ainda é a prece dos mundos, o canto suave e profundo que faz vibrar a imensidade e cuja significação sublime somente os espíritos elevados podem compreender. Então, olha que bonito. Assim ele encerra o capítulo, né? Falando dessa solene prece dos mundos, um canto suave e profundo que faz vibrar a imensidade. Isso me fez recordar de um salmo, né? Que fala que o firmamento proclama a glória de Deus. É o Salmo 19, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, um salmo muito bonito que fala desse cântico universal, mas é preciso ter sensibilidade para ver como que o próprio funcionamento da natureza, na perfeição das leis que regem tudo que está ao nosso redor, como esse mecanismo, esse funcionamento assim tão acurado, tudo isso já é um cântico de louvor e de reverência ao autor de tudo isso, ao autor de toda essa perfeição. Que possamos então, pela prece, pelo estudo, pelo amor e pela caridade, desenvolver essa sensibilidade que nos permitirá então perceber cada vez com mais clareza esse cântico sublime, essa prece suave, perfumada e luminosa que está sempre sendo direcionada pela vida, pela criação, ao Criador de todas as coisas. Assim, nós encerramos então o nosso capítulo de reflexões em torno da prece, agradecendo mais uma vez pela presença de vocês que nos têm acompanhado nessa jornada de estudos, e vamos seguir adiante, sob a inspiração de Leon Denis, aprendendo com ele sobre as belezas de nossa doutrina, sobre as bênçãos que temos recebido no Consolador. Grande abraço a todos e até o próximo estudo.